Ele é maior que eu, né? Bom, gente, boa noite. Eu acho que ela ficaria com a palestra dele, né? Tava legal de ouvir, não tava? Nem lembrava mais que ia fazer a palestra. Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui, né? Rever a casa, eu já estive aqui há muitos anos. Eu era cabeludo e não era nem psicólogo, né? Então, a casa está bem diferente, está linda, a casa está linda, a casa está linda, né? Ficou linda, linda, linda. E eu realmente não endosso tudo que ele falou aqui para nós, principalmente na questão dos cursos, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já fez o curso ou está fazendo o curso? Levante a mão para mim, só para mim ter uma ideia de como eu vou abordar o tema hoje. Tá. Quem não levantou a mão, eu posso dizer que não fez curso, mas tem uma ideia da origem de como começou o Espiritismo? Tá. Porque assim, o Kardec, quando recebeu, né, a missão de trazer o Espiritismo, de se fazer descoberto a doutrina, ele lançou um primeiro livro, né, que chama-se O que é Espiritismo. Porém, não é baseado nesse livro. Né? O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é baseado num outro livro, que é a História do Espiritismo. Porque, logicamente, nós falamos muito sobre Kardec, e com certeza o trabalho dele foi bem feito, mas nós temos que lembrar que, caso Kardec recusasse o trabalho, existiam outros espíritos aqui encarnados que assumiriam o que teria que acontecer, que era a chegada da doutrina. Mas, né, a gente não pode dizer assim, ainda bem que foi Kardec, a gente não saberia também os outros. O importante é a essência daquilo que veio. E aí eu convido vocês para que a gente entenda o conceito, o contexto que acontecia no planeta. E também convido a todos vocês que nós agora fizéssemos o seguinte exercício. Vocês vão ouvir a palestra, mas como se vocês estivessem de fora do planeta. É como se a gente fosse assistir um filme agora e olhando a história, o contexto da existência, de como nós vivíamos naquela época. Tá bom? Então, para a gente começar, nós vivíamos nesse planeta dentro daquilo que a gente chama de absolutismo. O que era o absolutismo? Tinha um rei. Esse rei, ele era nomeado por Deus, assim se dizia, né? Então ele era rei por quê? Porque Deus assim quis. A igreja tinha um grande poder, tá? E aqui eu faço uma ressalva, eu não falo mal de doutrina, estou falando daqueles que dirigem, mas era a igreja na época, né? Então ela tinha um grande poder sobre isso. E aí depois que tinha, né, o rei, a igreja, existia todo o resto. Existia a corte, né, que eram pessoas que tinham posses, e as posses eram terras. E aí depois disso veio nós. Qual era a ideia que se tinha naquela época? Por que eu nasci pobre? Porque Deus quis. Por que eu vim cego? Porque são os desígnios de Deus. O que eu tenho que fazer? Você tem que orar, tem que penetrar, tem que aceitar todo esse sofrimento, porque assim Deus quis. Para ser salvo, para poder ir para o céu, e assim. E dentro disso, vejam, a nossa mente era concentrada simplesmente nisso. Não existia o que tem hoje. Que, por exemplo, vocês podem estar aqui ouvindo a palestra, e de repente muitos de vocês aí estão pensando assim, não concordo com o que esse palestrante está falando. Ou então você pegar o seu WhatsApp, o seu iPhone, né, o seu Samsung, entrar no WhatsApp e discordar muitas vezes. Essa questão de múltiplas opiniões ou variadas opiniões não tinha. Nós pensávamos de uma única forma, porque o poder estava concentrado na mão de poucos. Então, esse era o planeta Terra. Essa era a vida que nós tínhamos naquela. Então, vocês conseguem entender a dimensão do que é você pensar simplesmente
simplesmente de uma única forma? E se você tivesse dinheiro, terras, condições, o que você tinha que fazer? Você tinha que pagar alguma coisa para a igreja, né? Você tinha que dar alguma coisa para o rei. E era bem assim, né? Tinha um castelo, as pessoas que tinham posses viviam lá dentro, quem não tinha condição vivia do lado de fora, e muitas vezes os donos das terras, que eram protegidos lá dentro do castelo, trabalhavam, davam uma porcentagem assim era. Então, essa era a vida do nosso planeta. Difícil da gente imaginar, às vezes fica difícil da gente fazer. Na verdade, porque a gente tem uma liberdade tão grande hoje de pensar e de agir, que a gente não consegue chegar nesse contexto. Mas era exatamente assim que nós vivemos. Não existia outra forma. Não existia uma forma diferente de você pensar. O medo reinava. E nós éramos dirigidos pelo medo. O medo desse Deus vingativo, desse Deus que pune, desse Deus que castiga. E um detalhe que eu vou deixar bem claro aqui, para todos nós aqui, eu vou até talvez deixar muitos aqui decepcionados. Vamos tirar da nossa mente essa ideia que Deus perdoa, tá? Porque Deus não perdoa ninguém. E eu vou explicar para quê, antes de vocês jogarem sapatos. Calma, calma. Vou explicar para vocês. Para que Deus possa perdoar, o que Deus tem que ter sentido antes? Exatamente. Ele tem que ter sentido um sentimento negativo. Se Deus é bom, justo e inteligente, Deus não tem esse sentimento. Então percebe como o tamanho da ignorância que nós vivíamos naquela época, em acreditar que nós tínhamos que comprar o perdão de Deus, e acreditar que nós éramos pecadores, é um peso muito grande que se colocou. Um peso muito grande. E hoje, eu não sei se eu falei isso agora para vocês, vocês devem ter olhado e falar assim, sabe o que esse cara falou é verdade? Deus não vai perdoar mesmo, porque Deus ele dá mais a oportunidade, como falou na sua vida, é todo dia oportunidade. Ele não vai perguntar o que você fez de bom ou mal, para o sol nascer amanhã, ou para a chuva vir e limpar o ambiente. Ou para que você tenha a oportunidade de sorrir para alguém e transformar a vida desse alguém, e apesar de tudo, transformar a vida. Deus é bondade, Deus é oportunidade. Então, voltando lá, pensa, era o terror. Só que aí, dentro disso, é importante que a gente tenha em mente uma coisa. Existe uma história que se conta que Deus virá, né? Que Jesus virá pela segunda vez. Vamos tirar também isso da nossa ideia. Isso é arcaico para chuchu. Isso é que nem o Pala 67, o carburador. É muito antiga essa ideia e não serve. O Pala só serve realmente para colecionadores. E diga-se, passagem, eu gosto do Pala. Mas entenda, se Cristo diz que onde houver um ou mais falando em meu nome, ali estarei eu, Ele nunca nos abandonou. Então vocês percebem como nós vivíamos uma vida pelo medo, pela pressão, que a gente tinha que baixar a cabeça e obedecer a tudo. Esse era o contexto do planeta. Anos antes de começar um processo onde, através das bênçãos de Jesus, por isso que eu digo que Jesus nunca nos abandonou. Então não é que Ele irá voltar. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca irá nos abandonar. Ele está aqui nesse momento. Basta que a gente queira sentir. Aí começa o quê, irmão? Começa uma mudança de ideias. Primeira mudança de ideia que começa a acontecer no planeta. É algo que vocês estão fazendo agora, todos nós estamos fazendo agora. Que o nosso querido Descartes nos diz. Penso, logo existo. Vejam só o tamanho da mudança. Se eu, há anos atrás, baixava a minha cabeça e era obrigado a aceitar tudo que acontecia comigo, e da forma que eu tinha que viver, era os desígnios de Deus. Então, Deus designava como eu tinha que viver. Esse homem, quando reencarnou na Terra, veio fazer o quê? Pensamos,
Então, se eu penso, logo eu existo. O que começa? Começa uma mudança de mentalidade. Nós começamos a sair do absolutismo, que é o obscurantismo, e começamos a entrar num processo de entrar no iluminismo. E como para que entrasse no iluminismo, o que acontece é que começam a chegar no planeta esses mesmos personagens que às vezes a gente lê lá na filosofia, que a gente vê na ciência, que a gente vê nomes de grandes espíritos ou pessoas que fizeram a diferença com filosofia, na verdade eram espíritos que já estavam vindo para o planeta para começar a preparar o terreno para a chegada das novas ideias. Porque a mudança de ideia de absolutismo para iluminismo não poderia, ou para que o espiritismo, essa ideia da vida após a morte aqui, não poderia ser virando uma chavinha, fechando, amanhã para, ninguém mais pensa assim, ninguém mais vai pensar em absolutismo, tira o rei e agora é assim. Não existe isso. Não há salto. Não é um salto. Não há uma obrigatoriedade. Há um tempo. Há um processo. E aí começa a chegar essas pessoas, esses espíritos, para que comecem a preparar o terreno para a chegada de Kardec, para a chegada das ideias. E para que vocês tenham uma ideia, para que vocês ficou redundante, tá? Mas para vocês saberem, a questão de visitas espirituais ou fenômenos espirituais já acontecia muito tempo antes. E eu não vou nem falar lá atrás, não, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, né? No programa Pinga Fogo falaram que foi a primeira psicografia que teve no mundo. Eu vou falar de coisas mais recentes. Né? Nesse livro, se vocês pegarem esse livro, é um livro laranja e branco, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, né, que foi o autor que criou o personagem Sherlock Holmes. Ele foi o primeiro presidente da Federação Internacional Espírita, e ele escreve a história do Espiritismo. E ele vai contar coisas que talvez nós não imaginemos. Por exemplo, Swedenborg foi o primeiro médium. Nós vamos falar de médium, mas vamos falar de médium naquela época. Nós estamos falando aí de 1800, 1700. Ele teve uma viagem astral, onde quando ele volta dessa viagem, ele desenha perfeitamente. Ele era analfabeto, era um pastor, para vocês verem. Pastor de ovelhas. Ele desenha perfeitamente uma cidade espiritual. Após isso, nós vamos chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que nós falamos em Kardec, acontecimento do iluminismo, na França. Mas chegando nos Estados Unidos, nós vamos ver a história dos Quakers. O que eram os Quakers? Né? Você já ouviu falar também a Quaker, né? Mas não tem aquela imagenzinha do cara com boné? Aquilo era uma comunidade nos Estados Unidos. E eles, durante 7 anos, quando eles se reuniam de domingo na igreja, o que acontecia? As pessoas eram tomadas por espíritos de índios Sioux. Porque naquela época, né, saía-se, terminava-se o trabalho e ia-se para a igreja. Não tinha WhatsApp nem jogo do Corinthians para o Palmeiras para assistir. Tá? Não tinha campeonato brasileiro no final de semana. Eles iam para a igreja. Chegando lá, vocês imaginam. Imaginem só essas pessoas tendo espíritos, tendo pessoas da comunidade deles, tomadas por espíritos de índios e falando o dialeto dos indígenas. Isso durou 7 anos. Quando termina, no último dia, eles deixam uma mensagem. Eles falam, vamos embora. Voltaremos daqui tantas ruas. Quando voltarmos, tomaremos de palácios a choupanas. Passado o tempo exato dessas ruas, que não se fala o tempo que é, se tem o advento das irmãs fortes.
Nos Estados Unidos, quem já ouviu sobre as irmãs Fox? Elas ficavam lá, elas ouviam batida na parede, e o pai ia lá fora e olhava se alguém batia e não tem. Aquela tábua Ouija, já viram falar na tábua Ouija? Que põe a mãozinha e a tábua vai falar. A gente vê muito filme de terror, né? Adivinha de lá. Então, quando a gente pensa que a coisa começa assim, vamos lá, Kardec chegou, pegou o livro, foi lá, conheceu as mesas gigantes, começou a compilar as mensagens dos Espíritos, a gente precisa entender que há uma preparação do plano espiritual para que aconteça aquele processo que nós vimos. Tanto é que quem assiste o filme Kardec vai ver que antes de Kardec saber, ele tinha ideia das mesas gigantes. Porém, ele nunca tinha assistido. Ele achava que aquilo era um engodo. E os amigos chegam com mensagens para que ele faça o quê? Organize. E convidam ele a conhecer o advento, a estar numa sessão mediúnica. Percebe? Só que essa mudança do absolutismo lá para o iluminismo não se deu assim, sabe? Ah, tá legal, vai ser tudo em paz. Se damos uma mesa, a gente discute, eu fico com essa parte, você fica com a outra. Não. Os reis, a igreja, quem assistiu o filme de Kardec viu que a igreja fez com ele. Nós sabemos do Alto de Barcelona, o Alto do Fé de Barcelona. Então, o iluminismo foi muito perseguido também. Foi muito criticado naquela época. Era muito rebatido. Ideias novas, onde já se viu. Tenta imaginar-se de cara, sem ter todos esses espíritos chegando para plantar novas ideias. Se Kardec chegasse e compilasse tudo isso e falasse, olha, tem um pessoal lá do outro lado que está dando e está falando. Ia cair em descrédito. Então, o Espiritismo ele vem tomando, como disse os espíritos, né, dos índios, lá, né, os quakers, nós vamos tomar de palácios as chorumas. E eles foram tomando. Foi uma invasão organizada. Essa invasão começa com os espíritos que aqui reuniram. Kardec, quando aqui chega, ele vai estudar. Né? O pessoal agora me fugiu se ele foi estudar. Para quem me lembra aqui, quem foi o professor de Kardec? Por favor, vamos lá. Ninguém lembra? Eu fui Pasteiro. Tá, vocês vão ver, mas ele vai estudar. Vai me vir na memória daqui a pouco. Pera. É que 61 anos, às vezes vai na memória, tá, gente? Mas vai vir daqui a pouco. Ele vai estudar. Essa preparação desse estudo que Kardec faz, Pestalozzi. Esse estudo que ele teve com Pestalozzi, sabe o que foi importante? Kardec aprendeu a fazer a pesquisa científica. Então não foi assim, sabe? Vou lá e escrevo. Não, foi comprovado. Kardec, o que ele fazia? Sem WhatsApp, sem Instagram, né? Não dava nem para ter grupo. Imagina se naquela época tivesse grupo de WhatsApp. Os médicos e Kardec. Eu vou sair do grupo. Não concordo com as ideias do cara. Não. Então Kardec ele fazia, ele elaborava uma pergunta. E todos nós sabemos que a primeira pergunta que ele faz qual é? O que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. E olha que nós estamos há pouco tempo de pessoas que se tinham Deus como aquele cara que era vingativo, o cara, aquele velhinho de barba branca sentado lá no trono do céu, apontando o dedo para você, falando assim, você tem a aprontar, você não vai, você vai ter na rua. E aí ele faz a pergunta, o que é Deus? Só que ele faz essa pergunta na França, em várias localidades por carta, e aí começa a chegar as respostas para ele. E essas respostas chegam como?
com algum traço de igualdade. Elas chegam iguais. E aí ele começa a ver a mesma coisa que ele viu quando viu as mesas. Peraí. A mesa levantada e girada é magnetismo. Porém, eu pergunto à mesa e a mesa me responde. O que é isso? É uma inteligência. Por que Kardec conseguiu enxergar dessa forma? Porque ele chegou aqui como todos nós chegamos, esquecendo tudo, e não lembrava de nada, ele não sabia que ele tinha esquecido. Então, o que os Espíritos falam? Os Espíritos tiveram que provar para ele que eles estavam com ele há muito tempo. Não foi assim, ó, Kardec, chega aí. Agora está na hora de você criar o Espiritismo. Não. Ele teve, como nós tivemos aqui, muitas vezes nós somos chamados na vida a dar um depoimento. Às vezes acontece na vida da gente situações que a gente tem tudo para fazer diferente. E às vezes o mundo, o orgulho, o ego não permite. Às vezes está ali, né? Às vezes o nosso amigo chega aqui hoje e a gente fala assim, não deixe de fazer o curso. Vocês querem ver o que é interessante? O que nós mais procuramos hoje em dia? Não é a saúde mental? A gente procura saúde mental. É uma verdade. Quem não quer saúde mental hoje? Né? A minha profissão hoje está em voga. E se eu dissesse para vocês que o Espiritismo hoje é um acesso fácil e simples a você ter uma saúde mental? A gente não vai. A gente não vai. Percebe? A gente não vai. A gente prefere o quê? Vem aqui tomar passe. Vem aqui tomar passe. Você vai receber? Vai. Por favor, você vai receber. Porque Deus não pergunta se você fez algo bom ou não. Você vai receber. O grande problema é que nós vamos fazer com isso que nós recebemos. O que nós vamos fazer com o dom e com a vida que nós recebemos. Por isso que eu falei que parece ter trabalho em né? Eu não queria nem que parasse. Fazia um dia. Não tem problema, não. Por quê? Porque é verdade isso. E quando a gente olha o Espiritismo, o que é verdadeiramente o Espiritismo, a gente não pode olhar de uma forma assim. Então, eu sinto aí, vou lá, tomo massa, faço prece, respiro, está tudo bem, vou para casa. Olha, eu chego ali na esquina, chuva primeiro, o cara me fechou, falo, meu, você me fechou. Joguei fora tudo que eu fiz. Então, quando eu trago essa história de a forma como o Espiritismo chegou, é para que a gente entenda que é muito mais profundo, muito mais relevante essa história do que simplesmente a gente está aqui. Do que simplesmente, hoje, eu falei para vocês, essa casa está linda, não falei? Está linda. Eu vim aqui, era cabeludo, eu era muito psicólogo, já fazia palestra e tal. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Não foi assim desde o começo. Teve muita gente que chorou e derramou lágrimas para que a gente chegasse aqui. Muita gente ficou doente e teve problemas de saúde para que a gente chegasse onde nós estamos aqui hoje. Eu vou dar um simples exemplo para vocês. Madame de Esperança. Vocês vão na internet lá, vocês procuram o livro No País das Sombras. Quem era Madame de Esperança? Uma francesa, médium. Eu acho que ela era francesa. Minhas dúvidas. E ela fazia materialização. Mas a materialização, tá? Eram pessoas que ela materializavam, eram rosas, eram peças. Um livro com fotos e tudo. É difícil encontrar esse livro impresso, tá? Vocês encontram na internet. No País das Sombras. Gente, vamos lá. Ela tinha o trabalho dela, porque ela aceitou divulgar a doutrina. Ela aceitou mostrar que havia materialização, que havia um outro mundo invisível. Lembra que ele falou que no final, meu irmão falou assim, olha, no final nós vamos fazer vibrações? Lembra disso? O que é vibração? Na hora que a gente começa a vibrar,
gente começa a se concentrar, a espiritualidade vem aqui e recolhe toda essa vibração. Na verdade, falando tecnicamente, vai recolher o ectoplasma de cada um de nós. Por isso que você tem que vir de branco, por isso que você não pode beber, por isso que você não pode fumar, por isso que você tem que comer comida leve. Para que esse ectoplasma que nós vamos doar no final possa chegar a quem vai chegar purificado. Não é porque você tem que vir de branco porque o branco combina mais com a parede do centro. Não é nada disso não, gente. É porque tem algo profundo e científico por trás. E aí eu vou contar a história da Madalena Esperança para vocês entenderem o porquê de roupa cara, o porquê não fumar, o porquê não beber, o porquê pensamentos bons. Ela é Europa, século XVIII. E ela dava shows, apresentações, porque era o trabalho dela de divulgar a doutrina. Só que não tinha Coca-Cola, McDonald's na época, né? E nem refrigerante. Então, o que as pessoas faziam? Comiam, tomavam vinho. Vinho era uma bebida muito usada na Europa, não é verdade? E comiam carne. O que acontecia? Quando eles chegavam para essas reuniões, para essas apresentações, o médium, para ser feito esse trabalho de materialização, é usado o ectoplasma dos assistidos e do médium. Só que os assistidos estavam com o quê? Com a proteína animal dissolvente no corpo e o teor etílico exalando. Então, o ectoplasma dos presentes vinha carregado, eles pegam esses ectoplasmas juntos para formar a materialização. Misturavam. Só que depois que misturavam, o que voltava para o médium, que não é nada desperdiçado. Quando a gente vive o ectoplasma, não é usado em bom para nós. Então presta atenção aqui no que você está fazendo e que está voltando para você nesse momento, tá? Mas voltava para a médium o ectoplasma dessas pessoas já misturadas com ela. Infelizmente, ela morreu de uma doença muito grave. Então, imagine que para a gente estar aqui agora, aqui, ó, esse lugar lindo, iluminado, maravilhoso, iluminado por uma luz linda, e a gente recebendo essas informações, é porque muita gente lá atrás teve que experimentar, teve que fazer acontecer, teve que sofrer. E a gente pode pensar que, de repente, era o sofrimento, era o que ela precisava passar. Mas não importa, ela teve a coragem de aceitar a missão. E a gente precisa começar a analisar quais são que nós estamos aceitando. Como é que eu estou passando por essa vida? E aí eu vou voltar em Kardec. Porque quando ele começa a fazer esse processo de perguntas e respostas, ele usa uma técnica chamada técnica empírica. É modelo científico de pesquisa. Ele não tem uma única fonte para saber a verdade ou para saber a informação. São várias fontes. E quando essas fontes começam a criar um perfil de que a resposta, ele tem uma verdade ali. Tanto é que ele faz o livro, imprime o livro e leva na Federação Mundial Científica, acho que é a Federação Mundial, e leva para os cientistas da época para mostrar. Ele levou aquilo de forma científica. Ele não levou aquilo porque ele escreveu um papel de pão, porque ele achava. Porque ele pesquisou. Porque ele fez acontecer. Porque ele aceitou a missão dele. Então, o Espiritismo, ele vem preparado, ele vem revestido, ele vem envolto em todo um trabalho, em toda uma obra que Jesus nos coloca para que a gente chegasse onde chegou. E o mesmo acontece hoje. Esses espíritos que vieram antes de Kardec, eles vieram para preparar esse terreno para a chegada do Espiritismo e das pessoas que iriam receber o Espiritismo. Tinham todo o direito. Nós vimos que Kardec teve problemas com médicos. Vimos que os médicos sofreram perseguições. Mas aceitaram, fizeram, acontecer.
Então, vamos pensarmos, ou respondermos, ou perguntarmos para nós: no que você acredita? E a gente às vezes fala assim: eu sou espírita. Aí eu sou espírita porque eu li um livro lá, Brasília. Eu acho que vou assistir a novela Viagem. Já vou me cadastrar no centro para pegar a carteira de espírita. É muito mais do que isso. É uma geração de homens e mulheres espíritos que sofreram e carregaram a obra nas costas para que chegasse onde chegou. Para que a gente pudesse ter em mente que a busca da saúde mental, eu volto a falar da saúde mental, está um acesso a todos nós. A gente pode acessar isso. Está lá. Espiritualidade vai estar em qualquer lugar que a gente se predispõe a buscar mentalmente. Então, não vamos responder: eu sou espírita, como se eu fosse a doutrina da moda. Nós não somos a doutrina da moda. Para nós, espíritas, nós não temos aquela história de que, não temos o Papa. Não tem o Papa. Quem comanda a doutrina espírita? Ninguém. Você não é um presidente, porque precisa, que você joga lá na federação. Mas está tudo olhando, não? Lembra quando eu falei? Onde houver tudo mais está consumir, não está bem. É ele. Às vezes pode parecer que isso aqui está perdendo a gente. Parece que perdeu a mão, parece que isso aqui vai ligar. Só que nós temos e sabemos que ele tem o controle disso tudo. Então, não importa se a gente é 2,5 milhões em 2024 de espíritas. E aí a gente vai falar assim: bom, então 2025 nossa meta é ser 3 milhões e meio de espíritas. Pouco importa. Pouco importa. Pouco importa se a gente é palmeirense, corintiano, São Paulino, se a gente é de esquerda, de direita, de cima, de baixo. Pouco importa. Para nós, o importante, nós, é a gente ter ideia, a gente realmente conhecer a doutrina espírita na sua história, na sua essência. E saber que, para que ela chegasse onde ela chegou, Jesus estava no mundo. Jesus, a todo instante, se reunia com as entidades espirituais e realmente designava aquilo que precisava ser feito. Tem a ver a Bíblia? Lógico que não. Lógico. Nós não podemos confundir as nossas vontades com a vontade da espiritualidade. Não confundimos. Mas que nós podemos fazer muito diferente, nós podemos. Que nós podemos realmente fazer diferente em nossas vidas, nós podemos. Porque para nós, o que nós importa realmente como espíritas é o que podemos fazer no nosso próximo para que nós possamos crescer espiritualmente aqui no mundo. Porque ninguém aqui está de passagem. Ninguém aqui é turista. Todos nós temos algo a fazer. Seja de pegar um simples prego, ou seja, de fazer uma grande obra. Ninguém precisa ser chique. Ninguém precisa ser Adolfo Bezerra de Menezes. Porque esses são espíritos que têm a obra dele e cumpriram. Mas eu vim aqui para ser um pai, um avô, um filho. Sejamos o melhor que possamos ser. Isso é o Espiritismo. Muito obrigado a todos vocês.
Que a doce paz de Jesus esteja no coração.